Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez, é uma alegria estarmos reunidos através desse vídeo, desse canal, a convite dos dirigentes dessa casa, para abordarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Primeiramente, vamos agradecer a toda a espiritualidade pela oportunidade bendita dessa nossa tarefa de reflexão. Agradecermos aos dirigentes dessa casa que nos proporcionam esta oportunidade de colaborarmos com esse propósito e agradecer a todos vocês a quem dirigimos as nossas reflexões. Que essas reflexões possam encontrá-los bem, com saúde, esperançosos por dias melhores. E hoje, o tema que a gente tem para refletir junto com vocês é um trecho do Livro dos Espíritos. Dentro do Livro dos Espíritos, no livro terceiro, o livro terceiro contém as leis morais, e dentro das leis morais nós vamos abordar hoje a lei da igualdade. Só lembrando que tudo aquilo que dissermos hoje não é mérito nosso, a gente apenas se propõe a buscar o entendimento e a opinião de outros irmãos nossos, e através desses materiais que a gente tem contato, a gente vai formando uma proposta de reflexão, uma forma de abordar o assunto, né? Então é isso que trazemos aqui, que a gente possa ser, portanto, um bom instrumento da espiritualidade na apresentação das reflexões em torno da lei de igualdade. Como eu falei, a lei de igualdade está contida dentro do conjunto das leis morais. Mas o que a gente deve entender por moral? Moral é a regra de boa conduta e, portanto, é aquela nossa capacidade de distinguir entre o bem e o mal. E, logicamente, a moral se fundamenta na lei de Deus, nas leis divinas. As leis morais apresentadas por Kardec no Livro dos Espíritos, elas foram organizadas em 12 itens. Eu vou rapidamente citá-los aqui. A lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, objeto da nossa reflexão hoje, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e, por último, a perfeição moral. Então vamos lá. Dentro da lei de igualdade, a lei de igualdade, como eu falei, então, ela está contida lá no livro terceiro e é a nona lei na sequência organizada por Kardec. Na ordenação de questões do Livro dos Espíritos, ela vai corresponder às questões de número 803 a 824. Né? E quando olhamos a lei de igualdade na sua disposição, vamos encontrar alguns tópicos em que ela foi distribuída, vamos dizer assim. Primeiramente, igualdade é natural. Segundo item, desigualdade de aptidões. Terceiro item, desigualdades sociais. Quarto item, desigualdades das riquezas. Quinto item, provas da riqueza e da miséria. Sexto item, igualdade dos direitos do homem e da mulher. E por último, o sétimo item, igualdade perante o túmulo. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, como se diz. Igualdade natural. Dentro da lei de igualdade, a igualdade natural ela
é uma resposta direta com uma desculpa, é uma questão direta com uma resposta objetiva. Kardec pergunta aos espíritos: todos os homens são iguais perante Deus? E os espíritos responderam: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. É muito comum a gente usar aquela frase que diz assim: o sol brilha para todos. E essa frase realmente é verdadeira, sob o aspecto das leis de Deus. E como Deus nos enxerga, todos iguais. Todos os homens, aí um comentário já de Kardec nessa questão, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói igualmente ao do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais diante dele. Aqui é muito importante a gente salientar: todos nós somos espíritos criados por Deus na mesma igualdade. Todos nós criados simples e ignorantes, simples de sentimentos, ignorantes de conhecimento. E todos nós plenos de potencialidades que devemos, por nosso esforço, desenvolver. Então, sob esse aspecto da criação, somos todos iguais. Mas não se diz que fomos criados todos ao mesmo tempo. Daí já entramos no segundo item: desigualdade de aptidões. Kardec perguntou aos espíritos: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E eles respondem: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um desses espíritos viveu mais ou menos tempo. Por consequência, cada um realizou mais, adquiriu mais virtudes ou menos virtudes. Lembrando que a única coisa que o espírito tem de si e que carrega por toda a eternidade é o conhecimento que ele adquire, seja na experiência encarnatória, seja nos momentos em que desencarnamos e continuamos nosso trabalho de evolução na espiritualidade. Então, não fomos criados todos ao mesmo tempo e não vivemos exatamente o mesmo tempo. É isso que pode dar ou pode gerar essa diferença das aptidões. O que vai definir, portanto, essa diferença é a experiência e a vontade. E a vontade nada mais é do que o livre-arbítrio. Daí decorre que alguns se adiantam, se aperfeiçoam mais rapidamente, adquirindo virtudes, aptidões diversas, né? E outros vão ficando um pouquinho mais retardatários. Mas é justamente a mescla de espíritos com experiência, com mais aptidões, reencarnando na Terra para ajudar os espíritos que estão mais atrasados, que demonstra para nós a imensa bondade e a justiça de Deus. Porque Deus nos cria para sermos fraternos. Quando eu estou mais adiantado do que o meu irmão, é porque eu posso ajudá-lo a também se adiantar. Não é para que eu seja melhor do que ele. É pela fraternidade, pela solidariedade, pelo entendimento de que a nossa evolução, embora seja um esforço individual, ela tem que ser coletiva. Temos que evoluir coletivamente, sabendo que cada um tem a sua cota de esforço para desenvolver a si próprio. Então, a diversidade de aptidões do homem não vai se relacionar com a natureza da sua criação, porque Deus não criou a desigualdade das faculdades, mas Ele permite que
os diferentes graus de desenvolvimento, então espíritos em diferentes graus de desenvolvimento, pudessem manter contato a fim de que os mais adiantados, como eu disse agora há pouco, possam ajudar os mais atrasados a progredir. E também a fim de que, na condição de que os homens necessitem uns dos outros, os homens possam compreender a lei de caridade que deve nos unir. Muito bem. A partir daí, nós olhamos a nossa sociedade. E na sociedade encontramos o quê? Desigualdades sociais. E Kardec perguntou aos espíritos: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Os espíritos foram muito enfáticos. Não. A desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Kardec complementa essa pergunta e pergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia da Terra? E os espíritos respondem que essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Então, a nossa grande missão aqui na Terra é combatermos em nós o orgulho e o egoísmo. É esse orgulho e esse egoísmo que gera as desigualdades que vemos na nossa sociedade, né? Desigualdades das riquezas. Então, se as desigualdades sociais são obras do homem, o que dizer da desigualdade das riquezas? O Kardec perguntou: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? E os espíritos disseram sim e não. Mas o que você pode me dizer da astúcia e do roubo? E, a partir desse item, já nos levamos a pensar que, outra questão de Kardec, a igualdade absoluta das riquezas, já que a desigualdade existe, né? Ela é possível ou existiu alguma vez? E os espíritos disseram: não, não é possível, porque a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Kardec complementou e perguntou: há homens, entretanto, que acreditam estar na absoluta igualdade das riquezas o remédio para os males sociais. O que pensais a respeito? E o Espírito da Verdade responde: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. Isso nos leva a refletir sobre o próximo item: provas da riqueza e da miséria. Por que, pergunta Kardec, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? O Espírito da Verdade responde: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, Kardec perguntou: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? E a resposta veio: tanto uma como outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Aí um comentário nesse item. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal.
Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Então vejam, muitas vezes nós, falhos que somos ainda, ficamos invejando porque a grama do nosso vizinho é mais verde, né? Porque o meu vizinho trocou de carro esse ano. Ou, dentro de uma organização de trabalho, a gente fica invejando a posição de quem está acima de nós. Mas vejam que cada um está no lugar certo. Temos que dar conta dos nossos desafios e não ficarmos invejando a posição dos outros ou achando que a vida do outro é melhor do que a nossa, né? Próximo item, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Vejam que lá em 1857, Kardec se preocupou em incluir um item específico de igualdade dos direitos do homem e da mulher. E por que isso? A gente vai ter que refletir. Qual era a sociedade daquela época? Será que de lá para cá evoluímos nesse aspecto da igualdade de direitos do homem e da mulher? Talvez já tenhamos evoluído alguma coisa. Talvez falta ainda alguma questão a ser melhorada. Hoje se fala muito de inclusão das minorias. Então, como sociedade, a gente também tem que evoluir, né? Mas Kardec se preocupou com esse item e lançou a pergunta 817: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E a resposta do Espírito da Verdade: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, somos iguais, né? E aí Kardec então perguntou: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões do planeta Terra? E aí os espíritos respondem: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. E temos ainda, nos dias de hoje, sociedades em que as mulheres não têm vez nem voz. Então vejam a importância desse tema estar incluído por Kardec dentro da lei de igualdade e como ele ainda merece ser debatido, melhorado nos dias de hoje, né? O último item, então, da lei de igualdade é a igualdade perante o túmulo. Ou seja, já vimos que todos fomos criados iguais, espíritos iguais, somos vistos pelo Pai com igualdade. Embora sejamos diferentes uns dos outros, mas Deus nos enxerga iguais. Pergunta de Kardec: de onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Os espíritos respondem: derradeiro ato de orgulho. E aí Kardec complementa com outra pergunta: mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este? E eles respondem, os espíritos: orgulho dos parentes que querem honrar a si mesmos. Pois nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Terceira pergunta desse item: reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? E os espíritos respondem: não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Um comentário:
a esse item. A tumba é o lugar de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá como aos seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de sua torpeza e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Muito bem. Queria refletir com vocês o seguinte: vamos nos posicionar em que momento da história da humanidade Kardec codificou o Livro dos Espíritos. Logo depois da Revolução Francesa. E o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, que era a base do pensamento, do pensamento na época, né, pensamento filosófico, chamado iluminismo, que era o uso da razão para a abordagem científica, buscando sempre lógica pela verdade. E isso levaria a sociedade ao progresso e à justiça social, né? É curioso notar que quando a gente fala de liberdade, igualdade, fraternidade, tem um sentido importante nesses três conceitos, né? Todos nós somos livres e iguais. No momento em que a liberdade e a igualdade encontrarem algum entrave, algum conflito, quem deve resolvê-los? A fraternidade, o sentimento de sermos filhos do mesmo Pai. Quando olhamos a nossa Constituição brasileira, no seu artigo 5º, está lá descrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade nos termos decorridos pela Constituição, pela lei. Outra coisa curiosa para a gente começar a fazer algumas correlações é que a gente vai buscar em outros trechos do Livro dos Espíritos questões que vêm complementar ou vêm reforçar aquilo que a gente está falando hoje. No livro 2º do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, questão 96, Kardec perguntou: os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? E os espíritos responderam para Kardec: os espíritos são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham alcançado. Exatamente como vimos agora na lei de igualdade. As aptidões que nos distinguem são as virtudes que eventualmente adquirimos, alguns mais, outros menos, em diferentes graus, inclusive, né? Que a gente fala assim: temos que combater em nós o orgulho e o egoísmo. Algum de nós poderá pensar: mas eu não sou orgulhoso nem egoísta. Talvez não seja orgulhoso e egoísta o tempo todo, mas em alguns momentos a gente tem lapsos de orgulho e de egoísmo. E é isso que temos que estar atentos e vigiar, né? Outra questão, no livro 1º, o livro que trata da criação, questão número 52, Kardec perguntou: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? E os espíritos responderam: do clima, da vida e dos hábitos. Do clima, da vida e dos hábitos. E aqui entra fortemente o livre-arbítrio. O que decidimos fazer com aquilo que temos, com aquilo que somos. Mais uma questão, para ajudar a gente a complementar a nossa reflexão, também no livro 2º, na questão 115, Kardec perguntou: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja,
sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então vejam, Deus, soberanamente justo e bom, na sua infinita misericórdia, nos enxerga todos iguais, todos filhos, e sabe que somos diferentes, e nos aceita como somos, mas sabe que temos potencialidades para nos desenvolver. E essa evolução, como diz aqui na última questão que abordamos, progressiva, ao longo das nossas diversas experiências aqui na Terra como seres encarnados e quando daqui vamos embora e evoluímos na espiritualidade. Meus amigos do Centro Espírita Deolindo Alves, fica essa reflexão para nós hoje. Somos todos filhos do mesmo Pai, todos irmãos, e somos todos iguais, embora diferentes. É aí que está a grande beleza da criação de Deus. Todos iguais em potencialidades, em direitos, em carregarmos dentro de nós a centelha divina, em caminharmos na direção do Pai, todos iguais. E Ele nos aceita como somos, todos diferentes. Que a gente possa, então, a partir de hoje, olhar para o lado e enxergar sempre um irmão nosso, que também está na sua caminhada evolutiva, que pode estar, inclusive, atrasado nessa caminhada, e que talvez dependa da nossa compreensão, da nossa paciência, da nossa benevolência, da nossa indulgência. Tanto quanto nós, nas nossas imperfeições, dependemos da indulgência, da benevolência, da paciência, da caridade e do amor dos nossos irmãos. Então que a gente possa olhar de hoje por diante, irmãos, independente de bandeira religiosa, independente de raça, independente de condição social, todos irmãos, cada um na sua trajetória, cada um na sua caminhada. E que a gente possa, então, fazer valer esse lema tão lindo da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e, acima delas, a fraternidade. Uma boa noite a todos, boas reflexões e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E aquela nossa despedida no Namastê.